Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Diz assim, 17, versículo 1. Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias ordenando: retira-te daqui, vai para o leste e refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra do Senhor. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol. E ele saciava a sua sede nas águas do ribeiro. Versículo 7. Entretanto, passado alguns dias, a torrente secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Então o profeta Elias, por ordem de Deus, se colocou diante do rei Acabe. Deus entregou lá uma profecia para ele, dizendo que só haveria chuva naquela terra quando ele orasse. No mesmo instante, então, veio a palavra do Senhor a ele. Deus falou assim: agora retira-te daqui, vai, esconda-te lá no ribeiro de Querite. Eu ordenei aos corvos que te sustentem e você vai beber a água do ribeiro. Ele foi, ele se escondeu. E se a gente ler mais para frente, a gente vai ver que o rei Acabe colocou gente para procurar o Elias em todas as cidades, em toda a região ali. E ele não foi encontrado. Ele ficou ali o tempo que não choveu, foram 3 anos e meio. Nesse lugar que ele ficou, escondido aqui, foram mais ou menos por 2 anos. 2 anos ele se escondido ali no mesmo lugar, e pessoas procurando ele, porque o rei Acabe queria a cabeça dele. Pessoas procurando ele e ninguém encontrava, ele estava escondido ali. Até no dia que, depois do que nós vamos estudar aqui, chegou um dia que Deus falou para ele: vai lá e apresenta-te para o rei Acabe. Aí ele encontrou um amigo dele ali, mandou dar o recado, e o homem ali não queria nem levar o recado, porque ele falou assim: todo mundo estava te procurando e ninguém te encontrava. Se eu chegar lá agora e falar que você está aqui, ele vai me matar. Então Deus guardou ele esses 2 anos ali. Pessoas passavam perto ali, ninguém achava o homem. Então quando Deus quer fazer, Ele faz. Amém? Então eu não sei o que está passando na sua vida, mas quando Deus resolve tomar providência e fazer alguma coisa, Ele faz. Ele esconde, no momento certo Ele exalta, mas ninguém escapa do que Deus tem para fazer. Amém? A nossa mensagem está a partir de agora. Então, no versículo 7 diz assim: entretanto, passados alguns dias, a torrente secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Versículo 8 agora. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Então, primeira coisa que nós vemos aqui, primeiro ponto importante: quando secou a água do ribeiro, ele permaneceu ali, esperando a palavra de Deus. Ele não tomou atitude precipitada, ele não tomou atitudes baseadas no que ele achava. Amém? Nós vemos aqui, que o riacho secou, né? E no 8 fala: então a palavra do Senhor lhe foi dirigida. Então ele permaneceu no lugar que Deus tinha colocado ele ali, até ele receber a direção de Deus novamente. Então, aquilo que Deus falou para você fazer, a posição que Ele te colocou, é para você permanecer ali até Deus falar. Se é para deixar, se é para sair, se é para permanecer, nós somos servos de Deus, amém? Então o servo, ele faz a vontade do Senhor dele, né? Então quando Deus falar, eu faço. Enquanto Deus não fala, eu tenho que permanecer na minha posição.
A Bíblia diz: e levantando-se contra vós o espírito do governador, não deixe o seu lugar. Então, nem que o diabo se levantar da forma que for, Deus me colocou aqui, é aqui que eu vou permanecer, Satanás. Você usa a autoridade que você tem, usa o nome de Jesus, quebra toda a corrente maligna que tiver ali, mas não deixe o seu lugar antes de Deus te dar a palavra. Amém? Então, ó, a palavra que veio para ele: apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Que território era esse? O território que estava sobre o reinado de Acabe. O Acabe, um rei perverso, né? Aonde que Deus estava colocando ele agora? Lá no meio, lá na cidade. Deus falou: você vai lá na cidade de Sarepta, que é do território de Sidom. Lá eu já preparei uma pessoa que vai prover o teu sustento, uma viúva. Deus, ele faz as coisas. Não adianta a gente querer entender o agir de Deus. Deus faz do modo que não adianta a gente querer entender. Nós vamos passar daqui para a glória e não vamos entender, né? Por que eu estou falando isso? Primeiro, Deus mandou os corvos levar pão e carne para Elias, né? Agora, Deus falou para ele: ó, vai para Sarepta de Sidom, você vai viver lá. Eu já preparei alguém para te sustentar, para prover o teu sustento. Quem? Uma viúva. Por que eu estou falando isso? Uma viúva, naquela época, primeiro, a mulher, não vamos dizer nem a viúva, a mulher naquela época era para casar, gerar filhos, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cozinhar, lavar, passar, só. Não tinha direito de herança, não tinha voz, né? O marido era o senhor dela, então ela era como se fosse uma escrava. Então, tinha que estar disponível para o marido a hora que ele queria, tinha que lavar, passar, cozinhar, ele reclamava, ela tinha que fazer melhor, só. E quando ela ficava viúva, podia ser a família mais rica do lugar. Morreu o marido, a esposa perdia o direito de tudo que ela usufruía. Ela não tinha direito de ficar com nada. Ela ia viver à margem da sociedade. Ela ia na roça catar espiga, caía lá que sobrava. Ela ia no templo para pegar mantimentos do que era devolvido em forma de dízimo e de oferta no templo. Ela vivia assim. O que Deus fez? Providenciou uma viúva nessas condições para prover o sustento do profeta. E ele novamente obedeceu. Quando Deus falou: ó, vai daqui agora, vai se esconder lá no riacho, nós não vemos aqui que ele questionou a Deus. Aqui ele não questionou de novo, ele simplesmente obedeceu. Ó. E ele partiu em direção a Sarepta. E quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou: traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para que eu possa saciar a minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traze-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive o Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Então, ó a perspectiva de vida dessa pessoa. Viúva, ela tinha lá um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, estava apanhando um punhadinho de lenha para ela fazer lá a última refeição da provisão que ela tinha. Qual que era a certeza dela? Imagina comigo ela conversando com o filho: filho, eu não tenho mais condição, seu pai morreu, nós estamos aqui, ó, na miséria, nós vamos comer isso aqui e depois nós vamos aguardar a morte, porque eu não tenho mais o que fazer, não tenho para onde correr. Deus mandou Elias para cá, para que ela provesse o sustento dele. Automaticamente, ele estando morando com ela ali, Deus usou o improvável para abençoar o profeta,
né? E usou o profeta também para abençoar a mulher. Mas imagina comigo, o que se passava na cabeça dessa pessoa? Olhando lá um punhadinho de farinha, um restinho de azeite, não tinha mais perspectiva de vida nenhuma, né? O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer da minha vida? Talvez tenha alguém aqui que esteja pensando dessa forma. Talvez, eu não sei o que tem acontecido, o que tem se passado na sua vida, mas talvez você está pensando assim: o que eu vou fazer amanhã? As portas têm se fechado para mim, eu não tenho mais perspectiva nenhuma. O que vai ser de mim daqui para frente? Né? Às vezes você olha para trás, como eu era, o que eu vivia e hoje. E amanhã, como que vai ser? Parece que tudo está se fechando, parece que as portas se fecham para mim, nada dá certo, né? Eu quero dizer para você, baseado no que nós estamos vendo aqui, para fazer o que essa mulher fez, que nós vamos ver agora, ela teve que ter uma fé imensa, gigantesca. Para o profeta sair de onde ele estava, que ele estava jurado de morte, o rei queria a cabeça dele. Ele teve que exercer a fé dele, né? Então, eu vou sair daqui, eu vou até lá onde Deus mandou, porque se ele mandou, ele vai me guardar, né? E a mulher? Olha o que ela falou para ele: ó, vive o Senhor teu Deus, eu juro pelo nome dele, que eu não tenho um bolo sequer. Eu tenho lá um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou preparar a última refeição que eu posso fazer para mim e para o meu filho, para a gente comer e morrer, porque as portas se fecharam, eu não tenho mais para onde ir, não tenho mais quem me sustente. E agora, o que vai ser de mim? Aí o senhor vem e pede ainda para mim fazer, para mim dar esse pão para o senhor? Imagina só o que se passava na cabeça dela. Imagina por um instante que essa pessoa fosse você no lugar dessa mulher. Olha só o que diz aqui, ó, no 13. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai e faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Isso que ela escutou dele. Imagina comigo ele falando: ó, senhora, vai lá, faz do jeito que a senhora falou, mas a senhora vai trazer para mim primeiro. Depois a senhora vai fazer para a senhora e para o seu filho. Imagina a cabeça dela, o que passou. Esse homem deve estar ficando louco. Se eu estou falando que eu não tenho para fazer mais do que eu vou fazer para ele, eu vou deixar meu filho. Mas aí, olha a promessa de Deus para ela. 14. Porquanto assim diz o Senhor Deus de Israel. Ou seja, não era o Deus dela. Lá eles cultuavam a Baal. Ó, assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, o profeta chegou, pediu água, pediu o pão, ela falou para ele qual era a condição dela, Deus deu uma promessa para ela ali. O que ela fez? Teve que exercer a fé dela, né? Porque olha o que ela fez no 15, ó. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Ou seja, ela teve que ter uma fé gigantesca, né? Para ela ir lá pegar o pouco que ela tinha, fazer aquele pão, aquele bolo ali, olhar para o filho dela ali com fome e pegar aquele bolo bonitinho que ela fez, o último mantimento que ela tinha, e sair, levar lá, entregar na mão do profeta, junto com a água, e ficar olhando ele comer, sabendo que o filho estava lá dentro com fome. Teve que ter uma fé gigante, não teve? Só que se ela não exercesse a fé dela desta forma, ela não seria abençoada. De repente, o que está acontecendo na sua vida, no seu ministério, como eu citei aqui na ministração,
na sua vida, no seu ministério, na sua vida financeira, no seu casamento, seja qual área for. Talvez você precise de uma fé igual a dessa mulher aqui, ó, para ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. E talvez você questione a Deus e você fala assim: eu não tenho fé para isso. E Ele te trouxe aqui nessa noite e te preparou essa palavra para falar assim: você não sabe a força que você tem. Na hora que você abrir o seu coração, receber o que eu estou falando e colocar em prática, você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Mas talvez é coisa que aos seus olhos você acha que não tem condições de fazer, que você não pode fazer, que você talvez não alcance. Mas se Deus está falando, pode se lançar. Se Deus está falando, faça. Por quê? Olha o que aconteceu com ela. Primeiro, né, eu vou ler o 15 de novo. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Ela fez tudo. É isso que está escrito na sua Bíblia aí? Está escrito tudo aí? Talvez a sua tradução esteja diferente da minha. Eu estou usando aqui King James. Talvez a sua tradução seja um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Mas aqui está dizendo que ela fez tudo. Ela não fez só aquilo que ela achava que devia fazer. Então, aquilo que Deus colocou no seu coração, faça tudo. Obedeça a Deus 100%. Amém? Não faça do seu jeito não vai dar certo. Ó, imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim, olha o resultado da obediência e da fé. Assim, ela e a sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou, e jamais faltou azeite puro na botija. Tudo em conformidade à palavra do Senhor, que ele transmitira por meio de Elias. Amém? A partir do momento que ela fez tudo, que ela obedeceu plenamente o que Deus mandou ela fazer, ela colheu o resultado disso. No início ela teve que ter uma fé gigante para poder fazer o que o profeta estava falando. Mas e depois? O milagre aconteceu. Aqui fala que comeu o Elias, ela e a sua família. Ó, comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e jamais faltou azeite puro na botija. Tudo em conformidade com a palavra do Senhor que ele transmitira por meio de Elias. Aconteceu com a viúva de Sarepta? Vai acontecer comigo e com você nos dias de hoje. Mas o que precisa fazer para isso? A gente precisa ser obediente, né? Colocar a fé em ação. Não adianta a gente falar assim, ó. Se eu chego e falo para os irmãos: os irmãos têm fé? Lógico que todos vão falar que tem, né? Mas que tamanho que é a sua fé? Lembra que eu falei outro dia? O seu Deus é do tamanho que você faz ele. Se você limitar o poder dele na sua vida, ele vai chegar até aquele ponto que você colocou limite para ele. E a sua fé, que tamanho que é? O que é a fé? É uma certeza absoluta. Hebreus 11:1 fala: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova daquilo que não se vê, né? Então, que tamanho que é a sua fé? Talvez a sua fé não tenha atingido o patamar que Deus espera para ele poder liberar as bênçãos dele na sua vida. Mas aí, de repente você fala assim: não, mas eu tenho bastante fé, minha fé é gigantesca. Mas o que adianta ter uma fé gigante e também não saber usar, né? Eu vou usar um exemplo que aconteceu comigo. Aí eu vou perguntar para os irmãos: tem algum torneiro mecânico aqui? Tem alguém que conheça fazer a leitura de um paquímetro, de um micrômetro? Eu sou torneiro mecânico, tenho diploma disso daí. Mas eu tinha torno, eu tinha paquímetro, eu tinha micrômetro, mas eu não sabia usar. Então eu torneava a peça e eu matava todas as peças que eu torneava, matava as medidas, porque eu não sabia medir. Aí eu fui 6 meses fazer o curso do Senai,
Mas com 40 dias de curso eu já poderia abandonar, porque operar as máquinas eu já sabia. Eu não sabia fazer a leitura do paquímetro. Então não adiantava eu ter paquímetro, ter micrômetro e não saber usar. É a mesma coisa, eu estou dando esse exemplo, porque não adianta os irmãos terem uma fé gigantesca e não saber usar. Amém? Então a gente precisa exercitar a nossa fé, a gente precisa aprender a usar a nossa fé de uma maneira inteligente. A gente precisa colocar isso em ação, colocar a fé em ação. A gente colocando a nossa fé em ação, a gente coloca o poder de Deus em ação ao nosso favor. Amém? Então nós precisamos estudar bastante a Bíblia sobre fé. A gente precisa extrair tudo que tem sobre fé daqui, ó, e aprender a colocar em prática. Porque às vezes está faltando isso aqui, ó, para Deus liberar na sua vida, no seu ministério, no seu casamento, o que Ele tem preparado. Só que se Ele liberar sem você aprender a exercitar, a usar a sua fé de uma maneira inteligente, você não vai suportar aquilo que Ele vai liberar para você. Amém? Essa mulher aqui, ó, precisou confiar no que o profeta estava falando, né? Ela teve que ter uma fé gigante para fazer o que ele estava falando para ela fazer. Mas o que ela fez? Bom, é profeta, Deus enviou o profeta aqui. Se Deus enviou o profeta é porque alguma coisa Ele vai fazer. Ele vai me tirar dessa situação, Ele vai salvar minha vida, Ele vai mudar minha história, né? É isso que Deus tem para fazer na minha vida, na sua vida, nas áreas da nossa vida, no casamento, no financeiro, em todas as áreas. É isso que Deus tem para fazer. Mas Ele precisa que a gente creia. Em mim? Não, que a gente creia na palavra. Amém? Naquela época Deus enviava o profeta para falar frente a frente com a pessoa assim, ó. E hoje Deus fala na palavra. Nós temos que tomar muito cuidado, né? Como eu ministrei aqui na hora do louvor, nós temos que tomar muito cuidado com quem a gente conversa, com quem a gente fala, o que a gente acata, né? Dizendo-se vindo de Deus, entre aspas. Porque tem muita gente profetizando em nome de Deus aí, em nome do Senhor. Tem muita gente lançando profecias e não está baseado na palavra. Então cuidado com aquilo que você tem absorvido para a sua vida. Talvez você tenha colocado em prática coisas que você ouve que não estão de acordo com a palavra. Amém? Eu tenho falado já há alguns dias, cuidado para quem você abre o seu coração, cuidado com os conselhos que você tem colocado em prática. Às vezes a pessoa não está na mesma fé que você, né? Talvez a pessoa sorri para você, dá um conselho para você, vira as costas, vai falar do seu problema lá na esquina para outra pessoa, lá no trabalho, né? Cuidado. Isso é muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Então cuidado. Amém? Mas eu quero que você guarde no seu coração isso aqui, ó. Vou ler novamente, vou frisar aqui novamente para que você medite nisso aqui. E Deus tem algo que Ele vai abrir para você. Ele não vai colocar na minha boca, não vai colocar na boca de ninguém, para alguém chegar e falar assim, ó, Deus mandou falar isso para você. Tem coisa que Deus vai falar para você lá dentro do seu quarto com a porta fechada. Ó, depois que Ele falou para ela, vai buscar água para mim, traz o pão. O que ela falou para ele, ó? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tem um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando 1 ou 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim, para o meu filho. Para quê? Para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou, não temas, vai e faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui. Depois farás para você e para seu filho. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara.
Assim, ele, ela e sua família comeram fartamente durante muitos anos. Então, por que eu li tudo isso novamente e falei, vamos frisar isso aqui? Ela tinha dúvida, ela tinha medo, né? Ela não tinha perspectiva nenhuma, ela não tinha para onde olhar, para ela era o fim da linha. Quando ela ouviu o que Deus falou, obedeceu imediatamente, colocou em prática, o milagre aconteceu na vida dela, a bênção chegou, amém? Foi abençoada ela, a família dela e o profeta. Quando você colocar em prática, obedecer fielmente aquilo que Deus tem falado para você fazer, a bênção vai acontecer, o milagre vai chegar na sua vida, amém? E muita gente vai ser abençoada, não é só você. Sua família vai ser abençoada, pessoas que te rodeiam vão ser abençoadas, amém? Mas você tem que obedecer, colocar em prática, exercitar a sua fé. Tem coisas que Deus pede para a gente fazer que tem que ter fé. Você recebe a palavra, de repente você pensa assim, ó, se eu fizer isso aí, todo mundo vai achar que eu sou doido, né? Tem coisas que Deus pede para a gente fazer que parece que é doidice, mas como eu falei no início, não adianta a gente querer entender o modo de Deus fazer. Deus anda na contramão do homem, a gente tem uma lógica, Deus não. Deus ele faz assim, ó, e a coisa acontece e pronto, né? Aquilo que a gente precisa batalhar tanto, sofrer tanto e fazer e falar, Deus faz assim, ó, e a coisa acontece. E aí a gente quer explicar, né? Não tem explicação. Milagre, um dia um pastor falou para mim, irmão, Deus faz um milagre na sua vida, milagre não se contesta, milagre se aceita. Deus fez, aceita, dá glória a Deus. E a gente fica querendo entender o porquê. Obedeça, amém? Você vai ver coisas maravilhosas acontecendo na sua vida, no seu casamento, na sua vida financeira, no seu ministério. Mas Deus está procurando isso aqui, que você obedeça fielmente, 100%. 100% é 100%, não é 99 nem 101, amém? Quando Deus, é aquele exemplo que eu falo direto, Deus mandou dar 10 passos, se eu der 9, eu não estou dentro do plano de Deus, e se eu der 11, também não, eu passei do ponto. Então Deus falou 10, é 10. Deus falou faz, faz. Deus falou não faz, não faz, amém? Eu não sei o que você tem buscado de Deus, né? O que você tem orado, o que você tem buscado, o que você tem pedido, e talvez até murmurado, porque não está vendo acontecer. Mas Deus sabe, Deus ouve, né? E Deus está pronto para te abençoar. Está tudo pronto já. Ele já fez toda a parte dele. Falta a gente fazer a nossa. Amém? Senão daqui 10 anos nós vamos estar relembrando isso daqui e a gente vai falar assim, poxa vida, faz 10 anos já que o irmão trouxe aquela palavra lá e até hoje não aconteceu nada. Então, reveja seus conceitos, a maneira que você está servindo a Deus. Examine que tamanho que está sendo a sua fé. Se você tem obedecido a Deus fielmente, ou se você tem feito as coisas da maneira que você acha que deve, né? Se você fizer da maneira que acha que deve fazer, você não vai colher aquilo que Deus tem preparado para você. Amém? Curve a cabeça, feche seus olhos. Fale com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor trouxe ao meu coração desde o início da semana, que o Senhor traria através desse texto aqui uma resposta, meu Deus. Eu creio, Senhor, que o Senhor trouxe respostas, não só uma, várias, pois o Senhor trata com cada um de nós de uma maneira diferente, através dessa palavra. E assim como eu acabei de citar, tem algo que o Senhor tem para mim, que o Senhor não vai colocar na boca de ninguém, assim como o Senhor tem algo para tratar com esse meu irmão, com essa minha irmã, que vai ser lá no íntimo, meu Deus, do coração dela, quando ela estiver em oração, quando ela estiver lá em espírito, buscando a Tua face, aí sim o Senhor vai abrir para ela. Então, meu irmão, em nome de Jesus, medita nessa palavra, guarda ela no seu coração, no momento certo, no momento oportuno, Deus vai abrir para você aquilo que é só entre Ele e você. E no demais, continue colocando em prática aquilo que você tem ouvido, mas pratique da maneira certa, da maneira correta.
mesmo que às vezes pareça loucura aos seus olhos, coloque em prática, obedeça ao Senhor 100%, para que você veja as bênçãos do Senhor acontecer na sua vida, para que o nome dele seja glorificado através disso, em nome de Jesus. Você diga amém e graças a Deus. Amém?